Mas fale sobre o Paulo Vitor, o Cristiano. Por que Paulo Vitor? Você consegue uma resposta para essa pergunta? A pergunta de $1 milhão? Vamos lá. Pô, se fosse $1 milhão, eu ia... Acho que nem o Renato saberia explicar, né? Mas vamos lá. O Paulo Vitor é o goleiro, Mauro, tu lembravas há pouco, daqueles jogos contra o Flamengo, da Libertadores. Ele toma um frangaço naquele jogo que fica até esquecido porque foi um dos vários gols anulados do Flamengo. O Flamengo, no final das contas, ele faz acho que 6 gols no Grêmio, porque tem o 5-0 mais 1-1 da Arena. E se contar os anulados, seria 10, porque ele fez 3 gols em Porto Alegre e mais 1 no Rio que foi anulado. Então, assim, ó, teve gol de tudo que era jeito, qualquer chute entrava. E teve um dos gols que ele foi segurar a bola, assim, a gente está no YouTube, então o pessoal da imagem está assistindo, ele vai segurar a bola e a bola passa no típico mão de alface, a bola passa entre os dedos dele e entra, tá? Ele não é um goleiro confiável, nunca foi, desde os tempos do Flamengo, nunca foi confiável. Depois que o Grêmio teve a venda do Marcelo Groi para o Al Ittihad, o Paulo Vitor era o reserva do Marcelo Groi, e o Renato, num voto de confiança, disse o seguinte: olha, o meu goleiro reserva assume a posição e a gente contrata um reserva. Vê se tem cabimento um negócio desse. Aí o Grêmio contratou o Júlio César do Fluminense, que também nunca foi um goleiro confiável e que naquele ano, por muito pouco, não caiu com o Fluminense. Se livrou na última rodada. Onde até, por sinal, ele foi bem, naquela última rodada. Ele pegou um pênalti, não lembro contra quem. E aí o Grêmio foi com o Paulo Vitor. Naquele campeonato gaúcho, de fato, o Paulo Vitor foi muito bem. O Grêmio tem, acho que, 19 jogos e 1 gol sofrido. Ele vai muito bem. Mas foi um campeonato gaúcho que ele pega lá 3 pênaltis na final, um campeonato estadual e deu. Nada mais do que isso. Falha miseravelmente contra o Palmeiras na Libertadores, toma um gol do Gustavo Scarpa, que é um gol quase do meio campo na Arena, falha no jogo da volta, mesmo assim o Grêmio vira, passa, pega o Flamengo, e aí ele toma esses 10 gols, que 6 valem, 4 não, e ele perde de vez a posição. E aí vira o ano, o Grêmio contrata o Vanderlei, do Santos, um goleiro de 36 anos, também baixa na carreira. O Vanderlei, um pedido do Renato, o Renato queria... O Renato primeiro foi convencido, porque ele queria manter o Paulo Vitor. E quando apresentaram para o Renato lá o menu de goleiros, ele disse, não, Vanderlei pode ser, traz o Vanderlei. Só que nesse meio tempo, o Grêmio troca vários membros da comissão técnica, inclusive o treinador de goleiros, que agora acaba de ser campeão da América e da Copa do Brasil com o Palmeiras, o Rogério Godoy. Para o Grêmio não servia, o cara acaba de ser campeão da América e da Copa do Brasil com o Palmeiras, com o Everton, um dos melhores goleiros aí do continente, quem sabe, pelas últimas temporadas que fez. Só que o Vanderlei também não corresponde. O Vanderlei chegou a tomar um gol de cruzamento, que foi uma das coisas mais horríveis desse ano contra o Fortaleza. Não lembro se foi o Oswaldo ou o Romarinho, um dos dois foi cruzar a bola na área, e o Vanderlei fica olhando e a bola vai quicando e entra no cantinho. Mas mesmo tomando esses gols esquisitos, sabendo a verdade, é que em decisões ele não comprometeu. Ele comprometeu em vários jogos assim de meio de campeonato brasileiro, jogos assim, não tão relevantes. Em grandes jogos, aquele jogo do Santos que foi 4-1 na Vila e um baile em favor do Santos, o Vanderlei faz 2 ou 3 defesas muito difíceis. Mesmo que ele não tenha feito um grande ano, ele não foi comprometedor em decisões. E aí chega na decisão e o Renato coloca o Paulo Vitor, que é um goleiro insuficiente, como também é insuficiente o Vanderlei. Mas chamou a atenção foi isso, foi a troca justamente na decisão. Então é o seguinte, você traz um goleiro porque o outro não servia. E aí chega na decisão e volta a jogar com aquele que não servia em decisões. Realmente ficou mal explicado. E eu não sei, Mauro, sinceramente... O Grêmio tem um jogo aí de pré-Libertadores para jogar quarta-feira contra o glorioso Ayacucho do Peru, e eu não sei qual vai ser o goleiro do Grêmio. Dentro do Grêmio tem uma informação de que o Vanderlei não ficou nada satisfeito de perder a posição na final da Copa do Brasil. O Paulo Vitor é extremamente arriscado colocar, porque qualquer bola que vai em gol entra, e a que não vai em gol ele coloca para dentro, como foi o primeiro gol de domingo agora contra o Palmeiras. O segundo gol, se fosse uma cadeira na frente da baliza, a bola bateria na cadeira e voltaria para o meio. Ele deu um pulinho, que a bola passou por baixo dele e entrou. Um lance também bizarro. Então, eu não sei, a garotada, o Renato não é muito fã, o Grêmio tem ali Breno, Adriel, outros goleiros, enfim. Não sei, o Grêmio tem uma decisão daqui 48 horas e não tem goleiro para jogar. Porque eu achei curioso o seguinte, independentemente da fase do Vanderlei, eu acho que o Vanderlei não tomaria esses gols.
A chance do Vanderlei ter defendido essas bolas que eram plenamente defensáveis, as 3 bolas dos gols do Palmeiras, me parece que era bem razoável. O primeiro gol da cabeçada, ele espalmou no primeiro jogo em Porto Alegre, ele espalmou para dentro do gol. A cabeçada foi forte, foi queima-roupa, mas foi na direção dele. Estou falando de um goleiro profissional, né? Aquela bola tem que ser defendida pelo goleiro. Ele espalmou para dentro do gol. Negócio estranhíssimo. E os 2 gols aqui em São Paulo foram inexplicáveis, né? Para mim foram ainda piores. Sim, piores, assim, não parecia um goleiro profissional. Parecia um curioso no gol ali. Pegou um cara que está passando, ó, veste o fardamento de goleiro, vai lá e defende uma bola aí pra gente. Tá bom, vou tentar. Porque... O cara sem técnica, né, de goleiro. Parecia isso. Não, realmente, o jogo da ida, tá? Era uma bola defensável? Era. Eu não coloco só no Paulo Vitor, porque teve uma falha da defesa. Mas é verdade, foi em cima dele. Agora, para mim, os piores lances foram do jogo da volta. Porque o primeiro gol é um contra-ataque do Palmeiras e é um lance bizarro, porque o Tassiano, que foi o meia que o Renato colocou para tirar o Jean-Pierre, ele cai espatifado no gramado, num lance assim, bizarro para virar vinheta de programa de comédia. E aí, na sequência do lance, o Wesley chuta cruzado e o Paulo Vitor espalma para dentro do gol. E não é um chute forte, é um chute a meia altura que, se é um goleiro melhor preparado, ele encaixa. Se é o Everton, por exemplo, do Palmeiras, ele encaixa aquela bola, ele segura, porque foi em cima dele no meio do gol, e ele espalma para dentro do gol. E o segundo gol, já no apagar das luzes do Gabriel Menino, a impressão que eu tenho, Mauro, vendo esse lance, é que o Gabriel Menino fica surpreso quando vê que a bola entra, porque ele chuta desequilibrado, ele chuta estranho, ele chuta torto, e a bola vai fraca, ele chuta mais grama do que bola, e a bola vai no meio do gol. E o Paulo Vitor dá um pulinho, fica meio que de lado, parece de fato, parece um jogador na linha quando vai pro gol na pelada e tem medo da bola. O cara chuta, ele faz assim, sabe? A impressão que eu tive foi essa. O Paulo Vitor fez assim, ficou meio de lado e a bola passou por baixo dele e o Grêmio tomou 2-0, né? É impressionante realmente, porque assim, as falhas que ele cometeu, as reações como essa que você agora ilustrou, Cristiano, não pareciam de um goleiro profissional. Isso que me impressiona, porque ele é um goleiro profissional. Assim, são falhas que nem para o Paulo Vitor... Né? Exato. Então, nem para o Paulo Vitor ser um goleiro mediano para fraco, ele nunca foi um grande goleiro. Todo goleiro, mais ou menos, tem a sua fase, né? Eu falei há pouco do Muralha. O Muralha teve uma fase no Figueirense que fez ele ser contratado pelo Flamengo, mas nunca foi um grande goleiro. O Paulo Vitor teve lá seus momentos no Grêmio, no Flamengo, que teve, mas nada de muito especial. Só que os erros que ele cometeu nesse jogo, especialmente no jogo de volta, não parecia realmente um goleiro profissional, parecia um curioso no gol. Assim, uma coisa assustadora.